Bom dia, minha gente. Como vocês estão? Me contem aí onde vocês moram. Também tá muito frio. Hoje me perguntaram, tu tá fazendo... Uma aluna minha me perguntou, tu tá na casa da tua mãe, que tu tá fazendo as lives do sofá? Eles falam, não, tô em casa mesmo, mas tá muito frio. E ali no canto que eu fico da minha sala, é muito frio, tá muito frio. Aí eu disse, não, pra que eu vou passar frio, né? Tô aqui no sofá mesmo, com a minha mantinha aqui, bem quentinha. A gente não precisa passar frio, né, gente? Mas eu confesso que eu amo inverno. Amo inverno. Eu fico muito mais feliz no inverno do que no verão. Hoje a gente vai falar sobre o poder da decisão. E aí, a gente já vai começar aqui refletindo sobre o que mais rouba a tua vida hoje. Como assim rouba a minha vida? Rouba a tua vida. Aquelas decisões que tu não toma estão roubando a tua vida. E às vezes a gente pensa, é falta de tempo, é falta disso, é falta daquilo. Não. O que está faltando é decisão. Então é a tua indecisão, que na maioria das vezes está aí roubando a tua vida, roubando os teus sonhos, roubando os teus resultados, roubando de tu alcançar os teus objetivos. Tu acorda, tu sente que tu quer mudar alguma coisa aí. Bom dia, Nilza, minha querida. Boa tarde. Aqui para alguns é bom dia, alguns é boa tarde. Eu não almocei ainda. Então é bom dia e boa tarde, né? Então tu acorda, né? Tu acorda e tu sente que tu quer mudar, né, alguma coisa aí. Só que aí tu e tua mente conversando, passa o dia inteiro a tua mente, né, tentando te convencer que ainda não é o momento. E o pior é que a gente tem a tendência de cair nessa conversinha da nossa mente. E a gente cai. E aí a tua mente tenta te convencer que não é o momento, que ainda não dá. E aquele teu objetivo, aquele teu sonho, aquela tua vontade, aquilo que tu mais quer, vai ficando para depois. Só que eu preciso sempre trazer vocês para a consciência, para a realidade, né? Olha bem, quando tu não decide, tu está decidindo. E geralmente essa decisão de não decidir nada, de não fazer nada, é a mais cara de todas. Ontem a gente falou sobre isso, né? Eu falei que hoje a gente ia continuar aqui pra gente aprofundar um pouquinho mais. Geralmente a decisão de não decidir nada é a mais cara. Porque não decidir nada é decidir continuar como tá. E se tu tem algo para decidir, geralmente é porque não tá tão bom assim, né? Existe algo aí para ser mudado. Aí o que a gente faz? Bom, com medo de decidir errado, a gente decide ficar parada. Com medo de errar, a gente decide ficar parada. Só que ficar parada, não fazer nada, te garante 100% do erro. Se a gente tentar, se a gente arriscar, se a gente fazer, né, algo diferente que a gente não está fazendo, se a gente tomar uma decisão, a gente tem 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. E tudo bem, se der errado, a gente tenta de novo, tenta de outra forma. Só que se a gente nem tentar, a gente garante 100% do erro. E como que a gente pode ter medo de tentar com a chance de 50% de acertar e ter coragem de continuar sem fazer nada e garantir 100% do erro? Olha como a nossa mente nos sabota. Olha como a nossa mente nos sabota. Então tu tem medo de decidir errado, mas tu esquece que ficar parada já é errar. Já te garante 100% do erro. Gente, decisões. Uma decisão é o que separa quem está
aí no modo sobrevivência de quem está realmente construindo a própria história, construindo a própria vida, sendo protagonista da própria história. Então toda vez que tu fala, depois eu vejo, depois eu faço, tu tá dizendo para tua mente e reforçando para tua mente que minha vida pode esperar. Eu não sou importante. E lembra que tudo que a gente afirma e reafirma vai ficando gravado aqui, e o que fica gravado aqui é como a nossa mente vai, como a nossa vida vai responder, né? Porque tudo que a gente for fazer, o nosso cérebro vai buscar aqui as informações que a gente tem registradas. Se tem registrado aqui que tua vida pode esperar, que tu pode ficar para depois, quando que tu acha que alguma coisa vai se transformar ou se realizar aí na tua vida? A tua mente é o que tu tem de mais poderoso. E se tá gravado aí na tua mente que tu pode ficar para depois, que a tua vida pode esperar, que tu não é importante, como que tu vai chegar nos objetivos que tu tem? E aqui a gente não pode ficar só na consciência, né, gente? Então, eu quero que tu entenda como que a gente começa a mudar isso, tá? Claro, existe algo que eu sempre falo pra vocês, né? Existe algo enraizado aí que faz tu agir assim. Isso precisa ser visto. Ponto. Isso vocês já sabem. Mas fora isso, o que a gente já pode ir fazendo? Olhando aqui pro lado de fora mesmo, olhando aqui para nossa realidade. O que a partir de hoje eu posso começar a fazer diferente para mudar isso? E aí quando a gente fala de decisões, eu preciso que vocês entendam que uma decisão, uma grande decisão, para ela acontecer, ela depende de várias pequenas decisões. Qual que é a decisão maior? A gente vai chamar aqui de decisão macro. É a decisão de eu quero. O que tu quer? Então pensa aí o que tu quer. O que tu quer transformar na tua vida? O que tu quer realizar? Qual é o objetivo que tu quer alcançar? O que eu quero? Essa é a nossa decisão maior. Depois que tu identifica, que tu escolhe qual é essa decisão maior, o que tu quer realizar, o que tu quer transformar, o que tu quer mudar aí na tua vida, a gente precisa entender que a gente precisa de pequenas decisões para chegar nessa grande decisão. A gente vai chamar de decisões micro. Quais são as micro decisões para chegar nessa grande decisão, nesse grande resultado, nesse grande objetivo? Quando eu falo grande, é grande porque é importante para ti, tá? Então, independente do que for, é importante para ti, é a nossa macro decisão. A micro decisão, que são essas pequenas decisões que vai fazer com que a gente concretize, tá? Aquilo que a gente quer, é aquilo que tu precisa fazer todos os dias para alcançar isso. E são as pequenas decisões. E essas são as mais importantes. Às vezes tu pensa assim, não, eu quero... Deixa eu pensar num exemplo aqui. Eu quero começar a mostrar aqui o meu trabalho na internet. E aí, para mostrar o meu trabalho aqui na internet, eu entendi que eu preciso, sei lá, começar a fazer lives aqui. Para trazer mais consciência das pessoas, do que eu faço, do que eu trabalho, de como eu posso ajudar elas. Essa é a minha grande decisão. Só que eu nunca fiz isso. Então, é desafiador eu começar a fazer lives aqui. Para isso, para eu conseguir chegar nesse meu objetivo, eu vou precisar de pequenas decisões todos os dias. Que pequenas decisões são essas? Aqui no exemplo que eu dei, tá, gente? É começar a, sei lá, vamos pensar em pequenas coisas que juntando todas elas a gente vai chegar nesse objetivo. Eu vou começar a falar do meu trabalho. É isso aí, Nilza, um pequeno passo todos os dias. Mas eu vou começar, de alguma forma, falando do meu trabalho aqui no Instagram.
Então eu vou colocar lá na bio o que eu faço. Eu vou fazer alguns conteúdos pequenos para falar do que eu faço. Eu vou fazer stories falando, ó, gente, a partir de hoje eu vou começar a mostrar aqui o meu trabalho, eu vou contar para vocês o que eu faço, como eu posso ajudar vocês. Aos pouquinhos, até que tu consiga até ter mais coragem, né, de abrir uma live. Não que abrir a primeira live vai ser fácil, né, gente? Porque geralmente é desafiador. Mas tu foi construindo todos os dias, fazendo uma coisinha, sabe? Um dia tu, sei lá, escreveu lá na tua bio sobre o teu trabalho, no outro dia tu fez um post lá falando sobre ele, no outro dia tu foi lá nos teus stories e falou que tu vai começar a fazer esse tipo de conteúdo agora. Tendo que são pequenas decisões todos os dias. E aí todos os dias, sabendo que tu tem esse objetivo, tu vai tomar pequenas decisões. Então, ó, hoje a minha decisão é, sei lá, hoje não acordei, eu acordei e não tô afim de aparecer, não tô afim de fazer nada. Mas para eu chegar naquele meu objetivo, eu vou precisar fazer isso. Então, é uma pequena decisão no teu dia que tu vai precisar tomar para conseguir chegar nessa grande decisão. Vou dar outro exemplo aqui agora para vocês. Vamos supor que a tua grande decisão ali, o teu grande objetivo é, sei lá, emagrecer 10 quilos. Para te alcançar esse objetivo, a tua grande decisão é, quero emagrecer 10 quilos. Então esse é o teu objetivo, essa é a tua grande decisão. Mas para te alcançar esse objetivo, tu vai precisar das pequenas decisões todos os dias que são os mais importantes. Então tu vai acordar todos os dias e tu vai ter que decidir ou não tomar mais água, tu vai ter que decidir ou não fazer algum exercício físico, fazer uma caminhada. Tu vai ter que decidir várias vezes por dia o que tu vai comer, que alimentos tu vai escolher. Se tu vai realmente comer somente quando tu tem fome, ou se tu vai ficar comendo ali coisas aleatórias fora de horário. Entende que são várias pequenas decisões que tu vai ter que tomar todos os dias para chegar nesse teu objetivo, para alcançar e realizar isso que tu decidiu, essa tua grande decisão. E a gente pode usar aqui vários exemplos. Eu usei ali o exemplo de fazer lives no Instagram, eu usei o exemplo da gente emagrecer 10 quilos, mas pode ser qualquer coisa, tá, gente? Quero, sei lá, quero fazer mais dinheiro, quero melhorar meu relacionamento. Entende que essas decisões, elas dependem de pequenas decisões todos os dias para te conseguir concretizar e alcançar o teu objetivo? Vamos mais longe. Decidi, entendi aqui com as lives da Letícia que eu tenho vários bloqueios, eu tenho várias travas, eu tenho várias coisas para resolver. Tô aqui todos os dias, assisto as lives, entendi que tem um problema, entendi que esse problema tem solução, entendi que a Letícia pode me ajudar. Só que é desafiador. É desafiador a gente resolver esses bloqueios que a gente tem, as travas que a gente tem. É desafiador, muitas vezes, encarar as dores que a gente tem para resolver também. Então, a minha grande decisão nesse caso seria, não, eu entendi que eu preciso resolver. Eu entendi que a Letícia pode me ajudar. A grande decisão aqui é, vou chamar a Letícia, vou entender como ela pode me ajudar. E aí a gente vai conversar e eu vou te dizer, eu tenho essa opção e essa opção aqui para resolver o teu problema. E aí tu, ok, vou fazer isso aqui que a Letícia me falou. Essa é a grande decisão. Só que a tua pequena... Vou dar um exemplo mais específico. Vamos supor que tu veio aqui da live, tu me chamou lá, tu disse eu quero resolver, né, as minhas travas. E eu te indiquei o programa de reprogramação mental. No programa de reprogramação mental, lá tem aulas, tem meu acompanhamento, tem exercícios para te reprogramar a tua mente, resolver todas as travas que tu tem.
Lá dentro tu aprende a te auto-aplicar as ferramentas no teu dia a dia. Então assim, ó, o programa de reprogramação mental é a maneira mais rápida e mais simples de tu resolver todas as tuas travas aí em menos tempo, tá? De uma forma mais simples, mais rápida e mais focada ali no que tu quer resolver. E aí eu te indiquei o programa, aí tu comprou o programa. Essa foi a tua grande decisão. Tu falou comigo, tu entrou pro programa. Essa foi a tua grande decisão. Só que tu vai precisar de pequenas decisões todos os dias para que tu tenha resultado. Tu vai ter que decidir todos os dias, tirar ali, sei lá, 20, 30 minutos do teu dia para assistir uma aula e fazer o exercício. Tu vai ter que tomar pequenas decisões todos os dias para no momento que tu for fazer ali algum exercício, que tu tiver dificuldade, tu vai me chamar para te ajudar, porque eu vou estar ali contigo, mas eu preciso que tu me diga as tuas dificuldades para eu poder te ajudar. Tu vai ter que entender que tu vai começar a aprender muitas coisas, a ter muita consciência, muitas percepções, e tu também vai entender que tu vai ter que mudar algumas coisas ali na tua vida para te ter mais resultado. E eu vou te entregar o caminho, só que eu não posso caminhar por ti. Então tu vai ter que tomar pequenas decisões todos os dias. Não é a grande decisão que vai te trazer resultado. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque só comprar o programa não vai mudar a tua vida. Tu precisa comprar o programa e assistir as aulas, fazer os exercícios, pedir minha ajuda, tirar as tuas dúvidas comigo. Entendem? O que vai te trazer resultado não é a grande decisão de comprar o programa, de entrar pro programa. O que vai te trazer resultado são as pequenas decisões todos os dias. De tirar um tempo, 1, 2 vezes por semana para assistir a aula e fazer o exercício. De quando eu tiver dúvida me chamar. Entenderam? E aqui eu trouxe vários exemplos para vocês. Eu trouxe um exemplo de transformação de vida para resolver tuas travas. Eu trouxe ali um exemplo de se tu quer emagrecer. Eu trouxe... Qual foi o outro exemplo que eu trouxe? Vamos ver quem tá ligado aí. Quem é que tá ligado? Qual foi o primeiro exemplo que eu trouxe? É sério, gente? O sanguíneo, muitas pessoas sanguíneas, que é o meu temperamento, pensam que tem TDAH. E não é. O sanguíneo, ele vai falando, ele vai vindo com outras coisas e ele realmente esquece. A memória de sanguíneo é bem curtinha. Eu não tô brincando, eu esqueci qual foi o primeiro exemplo que eu dei. Mas daqui a pouquinho eu lembro. Vamos lá. Eu dei o exemplo, né, de emagrecer, eu dei o exemplo de transformar a tua vida. Independente do que tu escolher fazer, tu vai tomar a grande decisão de, a partir de hoje, eu vou trabalhar, eu vou batalhar para ter isso aqui resolvido na minha vida, para ter esse objetivo alcançado. Mas não é essa grande decisão que vai transformar a tua vida, são as pequenas, todos os dias. Vamos supor que tu queira melhorar aí o teu relacionamento. Não é a decisão de, a partir de hoje, eu vou fazer diferente, eu vou conversar aqui com a pessoa, né? Eu quero melhorar o nosso relacionamento. Não é essa grande decisão. Ela é importante? Ela é. Mas o que vai transformar o teu relacionamento é o que tu vai decidir todos os dias, sabe? Quando acontecer algum atrito, como tu vai reagir, como tu vai acordar. Se acontecer tal coisa, o que tu vai falar, o que tu vai fazer. Que ações no teu dia a dia tu vai mudar para ter resultados diferentes. São pequenas decisões, às vezes é uma coisa muito simples que tu não está dando importância, que tu não está fazendo. E exatamente essas pequenas coisas que vão te trazer resultado. E aí depois de tu entender que sim, é importante tu decidir o
que tu quer da tua vida, o que tu quer alcançar, quais são os teus objetivos. Essa é uma grande decisão. Mas o que vai te trazer resultado são as pequenas decisões. Ó, a Nilza colocou aqui, eu sei o que eu quero, estou quase chegando lá. Que bom, Nilza. E esse quase chegando lá significa que a Nilza está fazendo o quê? Tomando pequenas decisões todos os dias. Então, todos os dias a Nilza acorda, sabendo o que ela quer, sabendo onde ela quer chegar, e ela está fazendo pequenas ações para realizar isso. Tomando pequenas decisões. Porque a gente toma decisões o tempo inteiro. A gente toma decisão na hora que o celular desperta, se a gente vai acordar ou a gente vai tocar no soneca para dormir um pouco. A gente toma decisões na hora de escolher o que a gente vai almoçar. A gente toma decisões quando a gente escolhe a hora de dormir. A gente toma decisões o tempo todo. A gente toma decisão se vai ou não vai fazer algo. É isso aí, Nilza. É uma luta diária. E a gente tem que estar presente nessa luta diária. A gente precisa tomar essas pequenas decisões o tempo todo. E é essas pequenas decisões que vão fazer ou não tu chegar nos objetivos que tu quer. Então a gente não pode se iludir de pensar que a gente precisa fazer uma grande coisa para realizar algo. A gente precisa sim saber onde a gente quer chegar, mas são essas pequenas decisões todos os dias que vão fazer com que a gente alcance o que a gente quer. E aí hoje eu quero que tu reflita. E eu quero que tu pense aí pra ti e te responda, tá? Qual é a decisão que tu tá adiando que pode mudar tudo? E eu quero que tu pense, não, eu tenho algo aqui pra realizar. E essa decisão pode mudar tudo. Vai mudar tudo por quê? Porque minha vida não tá legal. Eu não tô onde eu quero estar. Eu não tô tendo os resultados que eu quero ter. Essa é a resposta, tá? É qual a decisão que tu tá adiando aí que pode mudar tudo. Qual que é essa decisão? E aqui a gente tá falando da grande decisão. Depois que tu responder, eu preciso que tu responda de forma bem detalhada quais são as pequenas decisões todos os dias que eu vou precisar tomar para chegar nesse objetivo. Então, independente do que for, eu preciso que tu liste o que todos os dias tu vai precisar decidir e escolher aí na tua rotina para chegar nesse objetivo. É essa lista aí das pequenas decisões, do que tu precisa fazer todos os dias, desse passo que tu tem que dar todos os dias. É ele que vai fazer com que tu realize o que tu quer. É ele que vai fazer com que tu alcance o teu objetivo. Então a gente não pode se iludir. Não é simplesmente decidir eu quero algo e pronto. Vou fazer, vou acontecer. Não. É muito mais simples. E ao mesmo tempo a gente complica. Porque quando a gente tem essa clareza de, ó, eu quero realizar isso aqui. Mas para chegar nesse objetivo todos os dias, eu vou ter que fazer algumas pequenas escolhas. Abrir mão de algumas coisas, a gente falou disso ontem. Renunciar a algumas coisas. Acrescentar outras. Fazer algumas coisas que eu não gosto. Fazer também aquelas que eu gosto, que faz muito sentido para mim e que vai me dar ali uma energia, um gás para eu conseguir alcançar esse objetivo mais rápido. Todas essas pequenas decisões vão contribuir para o teu resultado final. E aí, às vezes tu tem aí a impressão, tem impressão não, né? Realmente está acontecendo, que tu vê que a tua vida não anda. E aí, sabe por que a tua vida não anda? É porque muitas vezes tu ainda tá tentando decidir se vai viver ou se vai esperar e tu não tá decidindo nada. E por não decidir nada, tu também não dá bola para essas pequenas decisões aí. Talvez tu tenha medo de errar. Só que o medo de errar é um grande disfarce que a gente usa para continuar no lugar que a gente tá. Para não ter trabalho nenhum. Para não precisar fazer muita coisa.
Só que enquanto tu fica buscando esse momento certo para fazer o que tu precisa fazer todos os dias para alcançar aquele objetivo, o tempo tá passando. Então, o que tu precisa fazer a partir de hoje? Decide o que tu quer. E aqui eu te convido a decidir não só o que tu quer, mas eu quero que tu decida por ti. O que é decidir por ti? Decide pela mulher que tu quer se transformar, pela mulher que tu quer ser. Decide pelas tuas vontades. Decide por fazer o que precisa fazer para realizar aquilo que tu mais quer na vida. Te escolhe. Decide por te escolher. Aí, olha só. Decidi que vou me escolher. O que eu preciso decidir todos os dias para me escolher? Tu precisa pensar na hora que alguém te pedir alguma coisa, se tu vai dizer sim ou não para aquela pessoa. Se dizer sim para aquela pessoa for dizer não para ti, então é não. Entenderam? Na hora de usar o teu tempo, tu vai decidir com o que tu vai usar o teu tempo. Na hora de fazer tuas escolhas. O tempo todo. Tu vai tomar pequenas decisões que vão fazer com que tu chegue no objetivo que tu quer. E é claro, né, gente, que se tu quer aprender a tomar essas grandes decisões, e essas pequenas decisões ali como um caminho, como de fato vai te trazer essa clareza e principalmente a coragem de agir, digita que eu quero que eu vou te ajudar. Quem digita que eu quero tem duas vantagens, tá? Primeira, tu ganha um presente, que é um diagnóstico comigo, pra gente entender quais são as tuas travas, o que a gente precisa fazer para resolver as travas que tem que estão te impedindo, inclusive de tomar essa grande decisão, mas principalmente as pequenas decisões. Porque essas pequenas decisões é aquelas do teu dia a dia que tu não faz o que precisa fazer porque tá travada, porque tá bloqueada, porque a tua mente se sabota e não deixa com que tu faça. Entendeu? E aí quando tu digita aqui eu quero, na live ou abaixo da live, ou tu me chama lá no direct, esse eu quero significa duas coisas. Pra mim, significa que tu está me acompanhando aqui. Quem me acompanha aqui tem privilégios. Então quando tu digita aqui eu quero, eu entendo que tu veio da live, não importa se tu estava ao vivo ou se tu assistiu a gravação, e tu tem esses privilégios. Quais são eles? Primeiro, tu ganha de presente uma sessão diagnóstica, onde eu vou junto contigo entender quais são as tuas travas, o que tu quer resolver, realizar e qual vai ser o caminho, como tu faz isso, como tu resolve, qual é a melhor estratégia para te resolver. Isso tu ganha de presente. E o segundo privilégio é que tu vindo da live, tu tem uma condição especial para entrar pro programa de reprogramação mental, que vai transformar totalmente a tua vida. Então, talvez a grande decisão que tu precisa tomar hoje seja digitar que eu quero. Parece tão simples, gente, mas não é. Esse eu quero vai mudar totalmente a tua vida, do dia pra noite. E eu quero que tu entenda que a tua vida, ela só muda não só quando tu toma essa grande decisão, mas quando tu sabe o que fazer, quando tu tem um caminho. E principalmente quando tu realmente aí escolhe cuidar de ti. Resolver o que tu precisa resolver na tua vida. E, gente, depois que a gente resolve olhar pra gente, cuidar da gente, nada mais te segura. Nada mais te segura. Tudo que te trava hoje passa a ser leveza aí na tua vida, caminho aí na tua vida, solução. Sabe? Quando tu para de olhar para os problemas e começa a olhar para as soluções, tua vida começa a andar, a tua vida começa a caminhar, a tua energia muda, até a tua saúde muda, até a tua pele fica mais bonita. E é sério, não tô brincando.
Todo mundo que passa pelo processo vem me falar depois feliz. Nossa, estão falando que eu tô diferente. Estão falando... Ó, a vida fica mais leve, né, Nilza? Muito mais leve. A Nilza sabe disso. A Nilza, inclusive, é uma que me falou. As pessoas estão falando que eu tô diferente, que eu tô melhor. Foi ou não foi, Nilza? E é isso que acontece. Não adianta a gente querer mudar fora primeiro. A gente tem que mudar primeiro aqui, ó. E aí a gente vai transformar a nossa realidade. Só que tu precisa tomar essa grande decisão, que é olhar pra ti, cuidar de ti e resolver aí tudo que tu tenta resolver. A partir dessa grande decisão, as pequenas decisões que tu vai tomar todos os dias vão transformar a tua vida. Verdade, viu? É isso aí, Nilson. Eu fico tão feliz de ver, sabe? Vocês me contando. Nossa, as pessoas estão falando que eu tô diferente. Gente, a gente não precisa de muito para ter essa transformação. Mas a gente precisa tomar essa grande decisão de dar espaço. A partir daí, as coisas vão caminhando, vão fluindo. Porque tu tá ali em movimento. Mas enquanto tu não decide, não, eu quero resolver isso aqui, nada vai mudar. E como a gente falou ontem, né, na live de ontem, um bloqueio, uma trava, ele não estabiliza, ele piora se tu não resolve. Ele aumenta, ele fica cada vez pior. Então pra que tu vai esperar? Tu tá perdendo tempo, tu tá perdendo vida. E tu tá perdendo de viver algo que tu merece viver. E aí, jogo a bola pra ti agora. A minha parte é que eu faço. Eu trago exercício, eu trago consciência, trago inclusive a solução. Mas eu não posso querer por ti, muito menos fazer por ti. Essa parte é só tu que pode fazer. Certo, minha gente? Então tá bom. Então agora é contigo. Digita que eu quero. Se tu sente que tá na hora de parar aí, de girar em círculo e começar a andar. Vamos começar a andar? O programa de Volta às Suas Raízes, que é o programa de reprogramação mental, ele foi feito exatamente para isso. Para te começar a resolver todas as travas que tu tem na tua vida. E aí, de novo, quando tu digita que eu quero, tu não só ganha de presente o teu diagnóstico, como tu também tem oportunidade de acessar o programa com condição especial. Então, quando digita eu quero aqui, eu entendo que tu veio da live e que tu tem condição especial e que tu ganhou esse presente. Quando tu digita que eu quero, tu já recebe lá uma mensagem te informando do presente que tu ganha, tá? E esse programa, ele nasceu para transformar a tua vida, só que transformar a tua vida de uma forma muito mais rápida, tá? Então, eu entendi que a gente não tem tempo a perder, sabe? E eu poderia te oferecer aqui uma mentoria de 3, 4 meses, onde a gente ia passar por vários processos profundos. Só que o resultado ele é um pouco mais lento. E não significa que não seja importante, mas o que eu entendo? O que tu precisa primeiro? Tá? Quando a gente pensa assim, não tenho tempo a perder mais. Tu precisa de algo que tire... Sabe essa pedra maior que tá aí no teu caminho? Que não tá deixando a tua vida andar? Que tá fazendo com que a tua vida esteja travada, estagnada há anos, muitas vezes? A gente precisa primeiro remover essa pedra do caminho. Depois, tu vai aprender a caminhar e tu vai até sozinha. Mas essa primeira pedra que tem no teu caminho, tu não vai conseguir resolver sozinha. E o programa de Volta às Suas Raízes, ele vem realmente para resolver a raiz do problema. É tirar essa grande pedra aí do caminho que está travando a tua vida. E as ferramentas que tem lá dentro são as ferramentas mais incríveis que eu conheço. Eu juntei as melhores, as que tu mesma aprende a se auto-aplicar. Então lá dentro tu tem a minha condução, tu tem o meu acompanhamento, além de tudo que tem lá pronto já para te acessar, também tem
os encontros ao vivo comigo. E além de tudo isso, eu vou te acompanhar durante um ano. Então tu recebe o meu acesso diretamente ali no meu WhatsApp. Então não é ninguém que vai te responder, não é suporte por e-mail, é eu contigo no meu WhatsApp. Então tu tá lá assistindo uma aula, tem um exercício lá para fazer para resolver aí uma trava que tu tem. Não conseguiu resolver, não conseguiu fazer sozinha, ou quer ali um direcionamento para alguma percepção que tu teve, tu vai me chamar e eu vou te ajudar, eu vou te conduzir. É por isso que o resultado é rápido. Tu não vai ficar perdendo tempo tentando sozinha nunca mais. Porque eu vou te acompanhar, eu vou te conduzir e não tem como tu não ter resultado, tá? As ferramentas que a gente trabalha lá dentro são todas baseadas na neurociência. Então é ciência. Eu sempre digo, é como 1 mais 1 é 2. Não tem como dar errado. O único jeito de tu não ter resultado é se tu não entrar pro programa ou se tu entrar pro programa e não assistir às aulas. Fora isso, não tem como tu não ter resultado. Combinado? Então tá bom. Então digita aqui eu quero, que eu vou te chamar, a gente vai conversar, eu vou te entregar o teu diagnóstico de presente. E se tu quiser entrar pro programa, tu tem uma condição especial. Mais do que isso, não tem o que eu fazer pra vocês, né? Eu tô aqui todo dia entregando muito conteúdo pra vocês. Quem vem da live ainda tem condição especial. Vocês ainda ganham de presente o diagnóstico, que eu poderia tranquilamente cobrar por ele. Porque é um diagnóstico que realmente traz muitas respostas. Então são 30 minutos ali de muitas respostas para a tua vida. Esse diagnóstico ele é muito valioso, tá? A tua transformação começa a partir desse diagnóstico. Aí agora o próximo passo, só quem pode dar é tu, tá? Mas aí se eu finalizo a live aqui com a minha consciência muito tranquila de que tudo que eu posso fazer para te ajudar, eu tô fazendo. Agora a tua parte é só tu que pode fazer. Sempre digo, né, gente? Deus faz tudo, menos a nossa parte. Então a tua parte é só tu que pode fazer, tá bom? Então tá combinado. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e amanhã a gente tá aqui de novo. Porque eu não desisto de vocês. Nunca vou desistir, tá? Tem uma coisa que eu nunca vou desistir, é de vocês. Então tá bom. Só que tem um detalhe, eu preciso que tu também não desista. Eu preciso que tu dê esse voto de confiança a ti mesma. Porque quando tu entra pro programa, não é a mim que tu tá depositando teu voto de confiança. É em ti. E é isso que eu quero. Que tu confie em ti, que tu olhe pra ti e principalmente que tu extraia de ti tudo que tu tem aí dentro de bom, todo o teu poder. Porque tu tem um grande poder aí dentro de transformar a tua vida. Só que tu precisa assumir esse lugar de protagonista da tua vida. E usar esse poder. Tá aí na tua mão. Tá aí muitas vezes guardado, escondido. Mas a gente vai trazer ele pra fora. Juntas. Porque sozinha a gente não consegue. Tá bom? Até amanhã então. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.